sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 10ª sessão legislativa, de 24 de agosto de 2020. Solicito ao vereador do meu secretário para que proceda a chamada regimental. Presente. 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 Solicito ao diretor da secretaria para incluir na mera expediente. Prefeitura da Residência Climática de Cacon, de 24 de agosto de 2015. Ofício 310, resposta à indicação 43 de 2015. Senhor Presidente, em atenção aos termos da indicação 43 de 2015, de autoria do novo vereador José Paulo Borges, temos a informar que o transporte de alunos é regulamentado no município através da Lei 2.256, de 18 de dezembro de 2006. Considerando o princípio da legalidade, ao qual a administração pública está vinculada, e considerando o interesse dos pacientes e dos próprios estudantes, com o bem-estar de todos, infelizmente a Prefeitura Municipal não tem como atender o pedido objeto da indicação 43 de 2015. Na certeza do atendimento dos esclarecimentos solicitados, aproveitamos o momento para reiterar os protestos de estima e consideração. Luciano Almeida Semessado, Prefeito Municipal. Através do ofício 306 de 2015, recebemos do Executivo Municipal, em regime de urgência, o projeto de lei 020 de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 975.000 no orçamento municipal e da outras providências. Justificativo. Senhor Presidente, novos edis. Estamos submetendo a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que visa abrir crédito adicional suplementar para a revisão das dotações orçamentárias vigentes no orçamento para pagamento de salários dos servidores municipais. Abaixo esclarecemos os ajustes. A. Fatores que causam os ajustes: reajuste de salários, rescisões de contratos, faltas causadas por servidores acompanhados de atestados médicos, horas extras, remanejamento de servidores do setor para outro e o ajuste que faça necessário para atendimento da folha até o final de dezembro, incluindo o pagamento da segunda parcela de 13º. B. Também é necessário acrescentar que este valor ultrapassará o autorizado pela Lei 2597, 18 de 2014, artigo 5º, que permite ao Executivo abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10%. Por esse motivo, caminhamos para a apreciação dos novos edis. C. Outro fator preponderante a esclarecer é que os ajustes são de despesas de pessoal para pessoal. Houve a utilização parcial das dotações de sentenças judiciais e reserva de contingência que não serão utilizados no seu montante desse exercício, e são legalmente passíveis de serem utilizados para essa finalidade ou qualquer outro tipo de despesa que for necessária, desde que haja disponibilidade financeira. Mas é oportuno esclarecer que, no momento, as suplementações são para atender exclusivamente a folha de pagamentos. No aguardo de manifestação favorável, teremos protesto de estima e consideração. Luciano de Almeida Semessado, Prefeito Municipal. Através do ofício 308 de 2015, recebemos do Executivo Municipal, também em regime de urgência, o projeto de lei número 21 de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 180.000 no orçamento municipal e da outras providências. Justificativo. Senhor Presidente, novos edis. Estamos submetendo à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que visa abrir crédito adicional especial para a destinação de recursos, CIP, contribuição de iluminação pública. O presente projeto regulariza a forma de contabilização de despesas referentes ao consumo da iluminação de vias, logadouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, bem como as exigências do órgão de fiscalização do Estado, TCE, que solicita a abertura de conta específica para a movimentação dos recursos. A anulação das dotações está prevista no artigo 43, parágrafo 1º da Lei 43/20/64, inciso 3, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.
Na oportunidade, esclarecemos que a conta bancária já foi aberta, aguardando a autorização deste projeto para a regularização das despesas, conforme solicitação do Ministério. No aguardo de uma manifestação favorável, reiteramos o protesto deste tipo de consideração. Luciano Almeida Cimensato, prefeito municipal. Terminar os pedidos. Não havendo oradores inscritos nos servidores, consigo a palavra do presidente das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, gostaria de marcar uma comissão de Justiça e Migração para a próxima segunda-feira, 19 h. Senhor presidente, logo em seguida, a comissão de segurança legislativa, logo após a comissão de justiça. Ele é representado nas comissões de segunda-feira, para 17 h. Passamos agora à segunda linha. Previamente inscrito, concedo a palavra à senhora Rosana Maria Vasconcelos, Rosana Mara Vasconcelos Remédio Fonseca, diretora municipal de educação, a qual, a partir desse momento, ficará responsável pela cerimônia alusiva ao centenário da Escola Municipal Dr. Cândido. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luciano, excelentíssimo senhor vice-prefeito Pedro Celso Barbosa, excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Carlos Otávio Oliveira, senhores vereadores, José Adalto Rimédio, Sebastião Sábio de Santana, Gabriel Ramos Teixeira Júnior, Hélio Luiz Alves, Hilario Donizete Pimenta, Mauro Catani, Valdir, Joaquim de Faria, José Paulo Borges, diretora da Escola Municipal Dr. Cândido, professora Suzana, coordenador pedagógico, professor Nathanael, diretores das escolas municipais, Walter Nome Juste e Ernesto Cardoso de Paiva, coordenadores de ambas as escolas, coordenador educacional, Dr. Roberto Basílio, Dr. Unesp, professor administrador do hospital, demais convidados, educadores e funcionários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pessoa do presidente da Câmara, o senhor Carlos Otávio, pela gentileza de, nessa sessão, receber toda a equipe de gestores municipais e educadores para juntos comemorarmos oficialmente o centenário da nossa tradicional e querida escola do Cândido Moro, que amanhã, 25 de agosto, completa 100 anos de história dedicada à educação. Como diretora municipal de educação, desde a época da municipalização da escola, em 2005, sinto imenso orgulho em, juntamente com nossa equipe de educadores, ser parte integrante dessa história por quase 11 anos. O patrono da nossa escola, Dr. Francisco Cândido da Silva Lobo, nasceu em Salvador, Bahia, no ano de 1872. Formou-se em medicina pela Universidade da Bahia, ainda jovem, com 23 anos de idade. Veio para Caponte em 1897, onde passou a militar. Figura política dotada em Caponte, presidiu a Câmara Municipal e exerceu o cargo de prefeito. Também foi presidente da Junta Governativa Republicana e pertenceu à União Operária Caponense. Durante sua administração, foi ajardinada a antiga Praça Rui Barbosa, atual Ranieri Casini, e iniciado e completado o serviço de abastecimento de água da Serra dos Ciganos em 1923. Sempre comprometido com a educação, foi um dos batalhadores para a criação da nossa querida escola, em tempo como patrono. Foi dotada também pelo seu espírito caridoso e sutileza nas relações sociais. A
A escola passou a se chamar Conde do Mundo por força de lei a partir do ano de 1945. E para dar início à solenidade desta noite, convidamos todos os presentes para de pé entoarmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, eu tenho a satisfação de convidar todos os presentes para a audição do hino da escola, que será executado ao violino pelo coordenador pedagógico, professor Natanael. Este hino, de autoria da professora Terezinha Aparecida Elo de Sorte, data de 1970. Desde essa época é conhecido de cor e entoado por todos aqueles que passaram pela escola Dr. Cândido Mendes.
Sandra Angeli e da professora Regina Rio, do Colégio Santa. Muito obrigada. Antes de transferir a palavra ao prefeito Luciano, convido todos os presentes para amanhã, a missa, às 9 horas da manhã, a missa em ação de graças, em comemoração ao centenário da Escola do Mercante Mundo. E depois da missa, os alunos serão acompanhados pela fanfarra municipal e retornarão pela escola, onde nós vamos fazer uma solenidade na porta da escola, incluindo a cápsula do tempo. Para aqueles que ainda não conhecem, essa cápsula é um compartimento que conterá curiosidades, fotos e mensagens elaboradas pelos alunos, educadores e funcionários da Escola do Mercante Mundo. A cápsula, que será enterrada ao lado do portão principal, conterá uma placa estipulando a abertura para daqui a 50 anos, mais precisamente no dia 25 de agosto de 2065. Esperamos a presença de todos os senhores. Neste momento, eu tenho a honra de passar a palavra ao prefeito Luciano. Boa noite a todos. Vou falar uma noite tão especial como essa, uma semana tão especial como essa. Muita honra, alegria e emoção de participar das homenagens aos centenários da querida escola do Dr. Duro. São muitas lembranças agradáveis e vários momentos relacionados à instituição, reconhecida e amada por gerações e gerações de camponeses. Peço até licença que vou falar mais assim da minha convivência, desse período na escola, mas tem uma ligação, acho que com todos da cidade. Essa é a história de todos os camponeses, uma história daqueles que estudaram, foram depois para o Fernando Magalhães, que foram depois estudar, fazer faculdade fora e voltaram para cá para trabalhar. Os primeiros passos da vida escolar, do jardim da infância à quarta série. As primeiras professoras, tia Cecília, dona Maria Eugénia, está aqui presente, dona Paula e dona Carmen Lima. Depois, o ginásio, da quinta à oitava série, passando da infância para a adolescência. Os professores, gostaria de citar todos, mas alguns que vieram assim na memória que eu estava escrevendo essa mensagem para a cápsula do tempo. Dr. Reinaldo, Marinho, Zanata, Dona Rita Rico, seu Zé Roberto Moreira, Dona Lúcia Maria Amigo e muitos outros de saudosa lembrança. As gincanas, as competições esportivas, os jogos entre mestres e alunos, as festas juninas, as eleições do centro cívico, que inclusive a nossa chapa foi vencedora, era jovem, juntos organizaremos vida estudantil melhor. Os desfiles comemorativos, estávamos o tempo todo na escola, e realmente era assim, a gente não saía da escola, a gente ia de manhã, voltava tarde, a gente ia fim de semana, depois a gente pulava o mundo para jogar bola, e foi sendo assim. Foi sempre assim, e é assim até hoje. Fui estudar no Colégio Fernando Magalhães, mas continuava a participar de várias atividades na escola do Fernando Novo. Nessa época, realizávamos muitas competições esportivas, dentre elas, ressalto o TEF, foi ideia do Fernandinho, e que movimentava a escola, a quadra era uma das únicas da cidade, e fervia. O pessoal ficava lá o dia todo. Em 1986, mudei para a cidade de São Paulo, onde trabalhei e me formei em engenharia. Mas sempre que a gente voltava para cá, sempre foi assim, com todo mundo da nossa turma, com todas as turmas, nós estávamos na escola. Nós queríamos ir na escola de novo. Em 1996, voltei a morar aqui na Grande. Aí comecei a trabalhar na prefeitura e com isso pude estar mais próximo ainda das realizações da escola. Lembro das grandes reformas do prédio, da reforma da Praça Gustavo Ribeiro, no asfalto nas ruas ali no Porto, e
trabalhando, e todo mundo gosta de trabalhar e trabalha com muita dedicação, todos e com orgulho para a escola. Casei com Maria José, que também estudou e no início das suas atividades atuou na escola. Meus 2 primeiros filhos, o Luca e a Marina, aqui estudaram. Nesse momento eu estava lá na escola pela cobertura da quadra, então aqui estudaram. Acompanhei e participei ativamente da vida escolar dessas 2 minhas joias. Em minha trajetória política, fui vice-prefeito e prefeito, 2 mandatos. Inesquecíveis as convenções partidárias. Para quem participa de uma eleição, e todo mundo participa, é a tradição aqui de Caponte, todo mundo se dirigir à porta da escola para esperar o resultado da eleição, né? E aqui é o lugar que começa, né? Para alguns é a felicidade, para outros é a tristeza da derrota, mas é ali na porta do Grande do Morro que começam todas as manifestações. Como prefeito, o meu relacionamento com a escola se aprofundou ainda mais, com diversos projetos e ações voltadas à educação do município. Nos próximos dias, estaremos entregando a cobertura da quadra e a modernização também da iluminação da quadra. E dentro ainda do centenário da escola. Ingressei na escola do Dr. Doriloco com 6 anos de idade, por 40 anos de estreita convivência. Muito aprendi com professores, aqui eu rendo homenagem a todos os professores que estão aqui. Diretores, Fernando, Dona Adelaide, o Sr. Ernesto, o Sr. Stênio e a Rita Rocha, né, que a gente vai trazendo assim também para a lembrança, a Silvana, que trabalha com a gente hoje, a Natanael, a Rosana, nossa diretora de educação, funcionários, colaboradores e alunos, com quem tive o prazer de conviver. Né? A querida escola que acolheu e formou inúmeras gerações de caponenses está cada vez mais jovem e presente no coração de nossa comunidade. O antigo grupo escolar do Dr. Diogo, no ritmo do tempo, mudou em vários aspectos. Natural que fosse assim. Porque a boa e verdadeira escola não para no tempo, acompanha o progresso. E em tempo, Alice, minha terceira filha, minha terceira joia, está prestes a ingressar na querida escola. Essa mensagem, escrita no momento das comemorações do centenário da Escola do Dr. Doriloco, é testemunha da alegria, reconhecimento e gratidão de todos nós caponenses. Espero que na abertura da cápsula do tempo, no ano de 2065, a escola continue sendo responsável pela formação dos caponenses, crescendo e fortalecendo-se nos seus ensinamentos e orientações. Rogo a Deus que no momento em que for lida essa mensagem, estejam vivendo momentos de paz, harmonia e desenvolvimento. 25 de agosto de 2015, o Centro Seleção. Então, homenageia a todos que passaram pela escola, todos caponenses ilustres, caponenses, pessoas comuns da sociedade. A escola sempre atendeu todo mundo. Lá atrás, ela recebia as crianças do município todo. Hoje nós temos outras escolas tão boas quanto a escola do Dr. Doriloco. E a história fez com que, toda vez que a gente passa ali na frente ali na praça, né, é uma emoção diferente, é um carinho especial que todos nós temos pela escola. Então, parabéns, Grande do Morro, parabéns a todos vocês que fizeram a história da escola Grande do Morro. Boa noite a todos. Obrigada, prefeito Luciano. Acredito que as palavras do prefeito Luciano poderiam ser nossas, né, dos educadores, de todos os educadores aqui presentes. Muito obrigada. E neste momento eu tenho a satisfação de convidar a professora Maria de Oliveira Bocamino para, representando todos os professores, relatar sua passagem pela Escola Dr. Cândido Lobo,
como aluna, como estagiária, como professora e como assistente de diretor. Vou passar a palavra para a professora Naya. Eu vou falar um pouco da minha história, da minha passagem pela escola Dr. Cândido. A escola Dr. Cândido Lobo faz parte da minha história e da minha vida. Meu pai, Querubim Barbosa de Oliveira, estudou nesta escola no ano de 1925 a 1928. Eu entrei nessa escola pela primeira vez para fazer o 4º ano em 1947. Minha professora foi Maria Angélica Nogueira Tortorelli, a dona Mariquinha, quando as classes ainda eram masculina para os meninos e feminina para os meninos. Até o pátio do recreio era separado, metade do pátio para as meninas e a outra metade para os meninos. A separação era feita com o grupo. Os inspetores de alunos, ou quem tomava conta do recreio das meninas, eram mulheres e dos meninos eram homens. A disciplina era rígida e obrigatória. As carteiras eram feitas para 2 alunos. Só tínhamos um livro de leitura para cada série ou ano. A matéria de português, matemática, história, geografia e ciências eram todas passadas na lousa e copiadas pelos alunos em cadernos separados por matéria. Na sala de aula, o aluno não podia nem olhar para trás. No pátio não tinha gritarias nem brinquedo de correr. Amigos eram poucos. E com todo respeito, na hora do recreio, cada aluno trazia o seu lanche. Ir ao banheiro só por muita necessidade. Eu não me lembro de nunca ter ido ao banheiro, mas mesmo assim gostava do grupo escolar, como era a escola era conhecida. Passaram-se muitos anos. Fui morar num sítio com minha família, casei-me, tive uma filha e já com mais de 20 anos voltei a estudar e a fazer o curso de magistério, que preparava os professores para ministrar aula. Foi quando voltei novamente ao antigo grupo escolar, Dr. Cândido Lobo, como estagiário. Fiz estágio na sala da professora Maria Angélica Machado Lacerda, professora enérgica, seguia os moldes do ensino tradicional. Os cadernos eram corrigidos com canetas vermelhas e os erros eram copiados várias vezes pelos alunos a fim de fixar a escrita certa. Depois que terminei o magistério, fui dar aula na zona rural, mas mesmo assim fiquei como professor estagiário na escola do Dr. Cândido Lobo de 1967 a 1972, quando ingressei no magistério público estadual, através de um concurso, e fui dar aula em São Bernardo do Campo. Muitos anos se passaram e mais ou menos em 1982 voltei para a escola estadual de 1º grau, Dr. Cândido Lobo, como coordenadora pedagógica. Na função deste cargo, exercia várias funções. Ajudava a cuidar dos alunos na hora do recreio,
dava assistência a alunos e professores no que fosse preciso. No ano de 1986, fui removida da zona rural para esta escola, como professora de primeiro grau. No mesmo ano, fui convidada a ser assistente do diretor e assumi a nova função. Como assistente de diretor, também fazia tudo o que fosse preciso. Ajudava a cuidar do recreio, dava assistência a alunos e a professores, ajudava na secretaria. Foram talvez os melhores anos de minha carreira. Trabalhava até 3 períodos por dia e ajudava nas festas da escola, festa junina, festa de conclusão de ciclo. Só ficava muito triste quando alguma coisa na secretaria não dava certo. Trabalhei na escola Dr. Ricardo Lobo muitos anos. No ano de 93, aposentei-me como professora estadual do ensino fundamental. Continuei trabalhando nesta escola como contratada. Depois, no ano de 2001, prestei concurso público municipal para professor e voltei a ministrar aula na escola Professor Walter Gomes Justo. No ano de 2006, voltei transferida para a escola Dr. Ricardo Lobo. Fiquei muito feliz. Me senti novamente em casa, pois gosto da escola, dos colegas e dos alunos. Sempre trabalhei com classes de terceiro ano e fiquei até agosto de 2014, quando voltei a me aposentar. A escola do Ricardo Lobo teve a sua origem na cabeça de homens ilustres e humildes que pensavam não só no presente, mas também no futuro da infância cacondense, como o Dr. Ricardo Lobo, médico, vindo da Bahia para prestar serviço à nossa comunidade. Ele se apaixonou tanto pela nossa cidade que aqui se radicou, constituindo família e lutando pelo progresso e interesse da população. E neste ano de 2015, em que a escola completa seu centenário, é com muita satisfação e orgulho que todos nós, cacondenses, parabenizamos nossa querida escola e todos os que nela trabalharam ou trabalham até hoje e contribuíram pela sua melhoria. A escola do Dr. Ricardo Lobo faz parte da história de muitos cacondenses e da minha também. Hoje estou aposentada e feliz, pois combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Emocionante a carta, as declarações da professora Nair, e a gente vai depositar essa carta na cápsula do tempo, né? Temos esse compromisso. Agora eu convido a diretora Silvana, diretora da Escola Cândido Lobo, para declamar uma poesia de sua autoria em homenagem ao centenário da Escola Dr. Cândido Lobo. Escola Dr. Cândido Lobo. Minha escola querida, feita de cimentos, tijolos, madeiras, pedras, ferragens e, sobretudo, cheia de vida. Vida que segue há 100 anos, fazendo educação. Tudo isso com respeito, disciplina e muita doação. Na Escola Cândido Lobo funciona a união. Todos aqui trabalham como orquestra em execução. Nessa escola, o que queremos é formar cidadão para o futuro.
indivíduos que sabem o que querem sem ficar em cima do muro. O mestre não mede esforços, se dedica, executa seu trabalho, pois sabe que na educação há muito suor, amor e não atalho. Nessa escola, todo mundo se ajuda. Aqui se trabalha a igualdade. Se une e se fortalece, tudo em prol da amizade. Nossos alunos estudam, se dedicam e são exemplares, pois sabem que no futuro é preciso navegar entre os mares. Nessa escola centenária, há cidadãos conscientes, capazes e preparados, produto do sonho almejado. Escola de grandes paredes, escadas, janelas e corredores, mas muito maior é o amor recebido de nossos educadores. Escola de gente que sonha, que batalha e se dedica, pois sabe que o que importa é só o que depois fica. Fica sempre o perfume das mãos generosas, de todos que se doaram por essa escola majestosa. Que Deus abençoe a trajetória dessa tão renomada escola, por tudo que realizou nesses 100 anos de história. Aquela coisa tão bonita, né? Parabéns, viu? Pela poesia. Acho que retratou muito também do que a gente gostaria de dizer e muitas vezes não consegue, né? Vou pedir que a diretora Silvana continue aqui, porque eu vou convidar a professora Sandra Mongelli, representando o Colégio Scala, para fazer uma homenagem. Acho que a Sandra quer entregar alguma coisa, acho que são flores aqui para a diretora Silvana. A diretora Sandra está vindo acompanhada da aluna Georgia. Quero agradecer de todo o coração pela Sandra, a Carol, a Georgia, né? Fiquei bastante emocionada, porque depois de 13 anos na direção de uma escola, quando eu voltei para a Escola Cândido Lobo, trabalhei 2 anos em sala de aula e tive, né, o privilégio de ter alunos maravilhosos, e a Georgia foi um desses alunos. Então, em nome, né, de todos, eu quero agradecer, porque eu recebi, mas com certeza essas flores são para todos os educadores. Quero agradecer a todos que fazem parte desse processo educacional, Luciano, vereadores, Rosana, toda a equipe escolar, professores, funcionários. Quero aproveitar para agradecer ao Natanael, por todos, né, que apoiam, que estão com a gente. Quero dizer que é um privilégio estar na direção dessa escola centenária, mas também é uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus eu posso contar, né, com pessoas que me apoiam, que me dão força e que me sustentam, e sempre amparados, né, pela fé, como diz a Nair, que é de verdade e eu acredito. E que Deus, né, abençoe a cada um
e continue nos dando força para prosseguirmos nessa nossa missão, que não é fácil, mas que é maravilhosa e a gente só tem a agradecer. E obrigada pela homenagem. E a gente sabe que todos os louros vão hoje, este ano todo, o ano do centenário, para a Escola Dr. Cândido Lobo. Mas a gente gostaria de dizer que toda a rede municipal de educação presta um grande serviço à comunidade de Caconde. Os educadores que passaram por nossas escolas, os educadores que continuam atuando, todos os funcionários, além da diretora Silvânia e do coordenador Natanael, a diretora Maria Isabel, a diretora Marilene, a coordenadora Wanda, a coordenadora Rita, a diretora Vera da Educação Infantil, que tem um zelo especial pelas crianças desde bebês, e as coordenadoras, a Cíntia e a coordenadora Cia, também prestam um trabalho grandioso. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que continuam na Escola Cândido Lobo, que passaram pela nossa rede ou que se encontram na nossa rede municipal. Neste momento, eu convido o vereador Odair para entregar uma moção de congratulações em virtude do centenário, também a diretora Silvana. Eu me esqueci, Silvana, gostaria que você viesse aqui novamente para receber das mãos do vereador Odair uma moção de congratulações. E eu vou estar lendo a moção. Considerando que no próximo dia 24, a EMEB 25, a EMEB Dr. Cândido Lobo comemora o seu centenário, considerando que comemorar 100 anos de atividade é motivo de muito orgulho para o nosso município, considerando que poderíamos elencar um sem número de benefícios que a educação traz, mas apenas um é o suficiente para representar o grau de importância que tem em nossa vida, é a vontade de transmitir conhecimento. E a Escola Dr. Cândido Lobo tem essa marca viva em seu currículo. São várias gerações de cacondenses que por ela passaram e hoje fazem parte de nosso cotidiano, servindo de exemplo para o nosso futuro. A Câmara Municipal de Caconde certamente não poderia deixar de prestar essa justa homenagem àqueles que contribuem para a formação do raciocínio de nossas crianças, despertando nelas o senso de responsabilidade, transmitindo-lhes conhecimento e valorizando a importância do estudo e as conquistas que ele pode trazer. Considerando que são 100 anos crescendo com a nossa cidade, ensinando e formando jovens com muita responsabilidade. Uma escola pública que sempre fez e faz a diferença, com a dedicação e carinho de todos os funcionários, construindo e participando da história do município, do estado e do país. Diante do exposto, requeremos à mesa, ouvido o egrégio plenário, moção de congratulações à EMEB Dr. Cândido Lobo pelos 100 anos de excelentes serviços prestados à nossa comunidade. Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2005. Essa moção de congratulações foi aprovada por todos os vereadores. Muito obrigada. Agora, o presidente da Câmara, vereador Carlos Otávio, fará a entrega de uma placa, também a diretora Silvana. Leitura da placa. A Câmara Municipal da Estância Climática de Caconde, Estado de São Paulo, representando a soberana vontade do povo cacondense, vem, por meio deste, parabenizar nossa tradicional Escola Dr. Cândido Lobo pelos 100 anos de excelentes serviços prestados à nossa comunidade. São 100 anos crescendo com a nossa cidade, formando cidadãos que foram e são destaque a nível de município, estado e país. Caconde agradece a todos os que fizeram e fazem parte dessa gloriosa
História. Presidente da Câmara, vereador Carlos Otávio de Oliveira, e diretor da Câmara, João Paulo Ferreira, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer a acolhida e a assessoria que nos deu para a realização, para a participação do uso dessa tribuna. Muito obrigada. Neste momento, eu tenho a honra de convidar o prefeito Luciano. Eu peço a Rosângela que pegue uma lembrança para a gente. Convido o prefeito Luciano para a entrega de uma lembrança do centenário da escola para o presidente da Câmara, senhor Carlos Otávio. É uma lembrança que nós preparamos para os professores aposentados e gostaríamos de estendê-la aos nobres vereadores. Eu quero convidar também a diretora Silvana e o coordenador Natanael para fazer a entrega das mesmas lembranças a todos os vereadores aqui presentes e aos funcionários da Câmara Municipal. Acho que pode ser a entrega no mesmo local, acho que fica mais fácil. E a Rosângela nos assessora. Também eu gostaria de comunicar que no dia 27 nós estaremos fazendo à noite, no pátio da escola Dr. Cândido Lobo, uma homenagem aos professores aposentados. Gostaríamos de contar com a presença de todos. Pode trazer, acho que precisa retirar o pezinho. Depois a gente entrega as caixinhas. Fica mais.
Eu convido agora o Pedro Celso Barbosa, nosso vice-prefeito, para receber uma homenagem. Também uma homenagem das mãos da diretora Silvana. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer algumas palavras. Nossa equipe sente muito orgulho por estar coincidentemente na direção da Escola Dr. Cândido Lobo, exatamente no momento que ela completa seu primeiro centenário. E a respeito da cápsula do tempo, é difícil fazer uma projeção de como estará o mundo daqui a 50 anos. Mas as crianças e jovens de 2065 terão uma pequena amostra do nosso mundo de 2015. A cápsula do tempo terá a nobre missão de levar parte dessa história às novas gerações do futuro. Mas nós esperamos que, de uma maneira ou de outra, o Cândido Lobo encontre seu lugar no futuro e uma posição tão determinante como foi até hoje na formação das nossas crianças. Para isso, a nossa escola precisa contar com todos os homens públicos e com toda a comunidade. Eu encerro aqui a minha apresentação, abrindo a palavra para os vereadores, iniciando pelo vereador Davi Teixeira. Muito obrigada a todos. Excelentíssimo senhor Carlos Otávio, digníssimo presidente da Câmara Municipal, ilustríssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor Luciano, digníssimo prefeito municipal, ilustríssimo senhor Pedro Celso, digníssimo vice-prefeito, ilustríssima senhora Silvana, digníssima diretora do nosso Cândido Lobo, ilustríssimos senhores diretores de outras escolas, professores aqui presentes, aos funcionários do Dr. Cândido Lobo, as merendeiras, as serventes, enfim, todos aqueles que no dia a dia colaboram com a nossa educação. Lá se vai um século de história dentro da própria história de nossa comunidade. Tudo começou a 18 de novembro de 1900, quando esta casa propôs que se representasse ao governo sobre a necessidade da criação de um grupo escolar em Caconde. A semente foi lançada e ficou em condição de vida latente. Posteriormente, em sessão de 14 de setembro de 1907, o Dr. Cândido Lobo propôs que a reivindicação fosse apresentada ao Congresso do Estado e sua propositura foi aceita. A 7 de março do ano de 1908, o comendador Umbelino Fernandes registrou na Câmara a indicação número 10, contemplando a oportunidade de se aplicar a verba de 20 contos de réis consignada no orçamento para edificação do grupo escolar. Indicação aprovada. O decreto de 2 de agosto de 1915 criou uma instituição que foi instalada a 25 do mesmo mês no prédio atual, que terminou o ano letivo com 215 alunos, com 77 eliminados. Comportava então 7 classes, divididas por gênero, sendo 3 delas masculinas. Seu primeiro diretor foi José Narciso de Camargo Couto. Mas era o ano de 1912, quando os primeiros movimentos de terra começaram a se fazer notar em descampado, praticamente um pasto abaixo do Largo do Rosário, hoje Praça Coronel Gustavo Ribeiro. A comunicação era ainda incipiente e os poucos cidadãos que transitavam pelos trilhos do local, curiosos, mal tinham a ideia de que estavam fazendo aqueles homens naquele lugar, ainda ermo.
Aos poucos, o projeto de Astur Castagnoli foi tomando corpo, e ao longe se vislumbrava o esqueleto de um pomposo edifício, cuja dimensão, na época, dava para abrigar praticamente toda a população da cidade. Era deveras um monumental edifício para pouca demanda estudantil na época. Conta um boato, ainda carente de ratificação, que o prédio, no projeto original, destinava-se à cidade de Campinas, sendo o projeto do grupo escolar de Caconde o de um prédiozinho com 5 ou 6 salas. Teria ocorrido que um esperto cacondense que atuava no departamento de engenharia trocou as plantas, as escondidas, levando a equipe a cometer o equívoco de trazer para Caconde o gigantesco edifício, com seus amplos porões, então ociosos. Depois de submetido aos rigores do tempo e várias reformas, o prédio ainda conserva sua imponente escadaria de mármore Carrara, material importado da Itália em 1912. Da mesma época, são as robustas portas e o piso, assim como os trilhos de linha férrea que sustentam a monumental estrutura. O porão, que paulatinamente foi transformado em salas de aula, já abrigou revolucionários da Revolução Constitucionalista de 1932. O prédio é tombado pelo CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. O tombamento é o ato de reconhecimento do valor cultural de um bem, que o transforma em patrimônio oficial e institui regime jurídico especial de propriedade, levando-se em conta sua função social. Foi a Lei de 14.889, de 3 de setembro de 1945, que deu ao nosso grupo escolar o nome do eminente médico e político Dr. Francisco Cândido da Silva Lobo. O popular Cândido Lobo nasceu em Salvador, na Bahia, aos 10 de outubro de 1872. Era filho de José Cândido da Silva Lobo, cidadão baiano, herói da Guerra do Paraguai, condecorado com a Ordem da Rosa pelo próprio imperador Pedro II. Cândido Lobo formou-se em medicina em 1896 e, aos 23 anos de idade, veio beber de nossas águas, encontrando na nossa comunidade ambiente propício ao desenvolvimento de seus projetos políticos e científicos. Presidiu a Câmara Municipal de 1904 a 1909 e exerceu o cargo de prefeito nos anos de 1907, 1916, de 1920 a 1923, 1930, 1935 e 1936. A ele devemos, entre tantos outros benefícios, a instalação da captação de água na Serra dos Ciganos. Cândido Lobo faleceu a 29 de maio de 1945. Na data, muitos asseveravam que somente de 100 em 100 anos nasce um homem assim tão nobre quanto virtuoso. De fato, o patrono de nosso histórico grupo escolar primava pela educação, humildade, caridade e rara inteligência, um visionário dotado de notória espirituosidade e singular bondade. Contavam nossos antepassados que Cândido Lobo andava sempre com os bolsos cheios de balas para distribuição às crianças em suas andanças por nossas ruas e bairros. Nosso conterrâneo Ataíde Gouveia escreve em seu livro A Sombra do Arco-Íris que Deus criou o homem e o homem criou a escola para fazer grandes homens. De fato, o imponente e histórico edifício Cândido Lobo, ao longo de sua gloriosa história, concorreu para preparar para o Brasil e para o mundo vultos como Queiroz Filho, Edmundo Gliácio, Ranieri Mazzilli, Romeu Afonso Kiel e tantos outros notáveis que esparramam pelo país, alicerçado pelas primeiras lições, naquelas amplas e confortáveis salas que hão de continuar a dotar a terra de expoentes dos múltiplos segmentos, cumprindo brilho e eficácia sua sagrada missão
de formar grandes homens. Obrigado. Continua livre a palavra para os excelentíssimos senhores vereadores. Alguém mais? Boa noite a todos. Eu acho que é um momento, que ao meu ver, tão importantíssimo, que eu acho que esse nobre e humilde vereador não podia deixar de passar em branco sem tecer alguns comentários. Porque eu vejo, pela imponência do Cândido Magalhães, não só a sua imponência em ensinamentos, mas também a imponência pela sua estrutura. Imagino eu que foi uma escola que já começou grande, não só pela sua obra arquitetônica, mas também nos ensinamentos. E quanta felicidade para nós, imagino eu, para os professores, para os educadores que por ali passaram. Porque a gente fica numa emoção tão grande quando vê um filho saindo ali, tirando um diploma de 4ª série, né, de 4º ano, como era no meu tempo, no tempo da maioria dos mais vividos aqui. Então, se para o pai, para o aluno, para o pai, para os parentes, é um motivo de tanta satisfação em ver seu filho formando, eu fico imaginando a satisfação e a alegria para quem iniciou e passou esses ensinamentos àquelas crianças até então. Muito me alegra em ver a casa cheia hoje e com muito merecimento, uma sessão solene de reivindicações favoráveis à nossa escola do Cândido Lobo. Eu não sou cacondense, infelizmente não tive o prazer de ali estudar, mas hoje, há 4 anos, hoje eu já sou filho de cacondense, né? Já me concederam o título de cidadão cacondense e eu defendo o Caconde em todos os lugares que eu passo. Então, por que não também defender o nosso Cândido Lobo? Eu sei que é um motivo de muito orgulho para todos aqueles que por ali passaram, porque aquela marca ficou ali cravada, né? Todos os que hoje ocupam grandes cargos e que ali se iniciou, eu tenho certeza que quando por ali passam, se recordam e se lembram. Foi aqui que tudo começou, foi aqui que os primeiros passos para a minha vida acadêmica, para a minha vida social, tudo começou por ali. Então eu rendo aqui as minhas homenagens, principalmente aos educadores, aos professores, que eu sempre costumo dizer que é um sacerdócio ser professor, porque não é fácil. A gente, às vezes, para cuidar de 3 ou 4 filhos ou passar algum ensinamento, tem uma grande dificuldade. E vocês passam ali com tranquilidade, com serenidade para 30, 35 alunos em uma classe. Então, eu acho que vocês também são os homenageados nesse dia de hoje. E quem dera eu tivesse aqui para ver a abertura dessa cápsula, né? Infelizmente, não vou viver 115 anos. Tenho quase certeza que não. Mas gostaria de estar lá. Mas tenho certeza também que tem gente que está nessa sala aqui que verá a abertura dessa cápsula daqui a 50 anos. E com certeza também fará os mesmos comentários, ou maiores do que esses que nós estamos fazendo hoje. Então eu quero deixar aqui registrado os meus sinceros parabéns a toda a comunidade Cândido Lobo, do mais humilde funcionário até a diretora, a coordenadora, a diretora de educação da nossa cidade, bem como a todos os pares que aqui prestam essa singela homenagem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Falarei daqui mesmo porque gostaria apenas de ressaltar a minha honra em participar dessa sessão de homenagem à Escola Cândido Lobo, que comemora o seu centenário. 100 anos não é para qualquer um, ainda mais levando-se em consideração que são 100 anos de qualidade e responsabilidade. E eu pude testemunhar isso
Tive a felicidade não só de estudar na Escola Cândido Lobo, mas de ter sido aluno também das saudosas professoras Dona Iracema, a Dona Terezinha Miel e a Dona Clarice. E esta casa, e nós vereadores, não poderíamos deixar de uma data tão importante como essa passar sem fazer essa homenagem. Então, eu aproveito a oportunidade para parabenizar a municipalidade, que desde 2005 assumiu a Escola Cândido Lobo, a direção atual, na pessoa da Silvana, né, e todos os professores e funcionários aqui presentes. E haja vista que todos vocês é que fazem a educação e transmitem os conhecimentos às nossas crianças. Muito obrigado. Agora continua o livro para os vereadores. É um imenso orgulho para mim hoje, né, participando de uma celebração tão especial. Nunca passou pela minha cabeça, jamais estar hoje presidindo uma sessão tão honrosa para mim. Ver tantas pessoas ilustres, né, pessoas que eu tenho o maior respeito, tenho um carinho muito grande, admiração muito grande pela profissão. Muito feliz com essa data histórica, né, da escola do Leandro, porque não é fácil, 100 anos é muito tempo, é muita dificuldade, né, todas as coisas hoje é muito difícil, né, o ensino está muito difícil, as leis mudou muito, né, hoje trabalhar com computadores tem que ser mesmo realmente um artista, porque hoje tem muitos direitos, graças a Deus, eu acho que é elevado, mas pouca disciplina, então eu imagino que tem que ser mesmo uma má profissão, apesar de não ser tão bem remunerado, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Né? Tem várias pessoas conhecidas, pessoas que já foram, né, professores, né, dos meus filhos, né, diretores, eles já participou junto de alguns, né, pais e professores, né, e diretores. Então eu fico assim, muito feliz, né, nunca imaginei na minha vida que fosse ter passando por um momento tão justo desse, né, muitos novos pais aqui, outras pessoas, novos colegas, que deu muito essa força, e a todos vocês, né, que valorizam muito o trabalho, a gente também acredita, apesar que às vezes a gente deixa a desejar, né, um dos momentos, porque as coisas é muito difícil, né, e o conhecimento talvez seja pouco também, tem que ter mais conhecimento, no meu caso, falando de mim, não dos demais pares, para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer, mas eu admiro muito o trabalho de vocês, para eles, né, o centenário da escola, a todos os professores, ao Fernando, né, que é um dos educadores muito velho, tem uma família aqui também que eu tenho uma passagem muito grande, outros professores que têm já bastante dias de aula, né, quando eu na ilha, que eu conheço já há mais tempo, tem mais contato com as outras pessoas que estão aí, diretores e coordenadores, eu adoro ter pessoas que estão né, que está junto com a professora dele. O geral falava do Macaíno, eu tive o prazer de ser aluno dela lá na Serra dos Anos, ela ficava na casa da minha avó, e para poder dar aula para nós, né, e fiz o quarto ano de base história, mas escola rural. Então mas é muito satisfatório, assim, a gente tem uma satisfação muito grande hoje de receber vocês aqui, entendeu? Uma data comemorativa dessa que nós estamos fazendo hoje, que é muito importante no centenário, e com a presença de pessoas do prefeito ali também hoje, vários colegas, a gente está aqui, e vocês deixaram a casa de vocês, né, pegaram muito para esse produto. E esse evento maravilhoso está acontecendo, eu acho muito bacana. Vocês muito parabéns, tá? Eu admiro muito o trabalho de vocês, e hoje você está assim. Parabéns pela direção da escola e todos vocês pelo trabalho que representaram. Bom? Solicito agora ao primeiro secretário para que faça a chamada para a verificação de voto. Carlos Otávio Vieira. Presente. Garcia Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson Luiz Alves. Presente. José Adalto Neto. José Paulo Góes. Presente. Mônica Pacono. Colega Pimenta. Presente. Sebastião Sá Santana. Presente. Rodrigo Pincarinho. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que inicie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão.
Também nota. Conceda a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Eu gostaria de aproveitar o momento e aproveitar que estão aqui com a gente tantos professores, para uma vez mais vamos fazer um convite. Eu venho tentando isso já há algum tempo, para fazer com que as escolas, pelo menos uma vez por ano, por mês, tragam uma classe para acompanhar uma sessão. Eu acho que está passando da hora da gente fazer o jovem se interessar por política. Passou da hora, porque até então, e não é menosprezo nenhum, político é sinônimo de ladrão na cabeça desses jovens. Então eles entendem político como ladrão. E não são todos. A gente pode afirmar com certeza que não são todos. É claro que existem os políticos sem vergonha, os políticos safados, mas eu vejo e entendo tudo isso, por quê? Por essa falta de acompanhamento da vida política. Então eu gostaria que, em nome do presidente, se me concede, fazer esse convite aos novos professores e diretores, achar um jeito de trazer pelo menos uma vez por mês uma classe para vir acompanhar uma sessão, ver como é feito os trabalhos, e eu acho que é uma maneira de ir se interessando por política. Porque uma vez que o jovem, ou a criança, ou o jovem, que tem boas intenções, que tem boa vontade, mas não tem esse conhecimento, ele passa a se desinteressar. E aí quem vai se interessando são aqueles que visam o seu próprio bem-estar e não o bem-estar de uma comunidade. Então eu gostaria de mais uma vez fazer esse convite e espero ser correspondido no convite. Vamos fazer com certeza, quando eles vierem aqui a assistir a sessão, não será somente uma sessão normal, mas com certeza a gente estará passando alguns ensinamentos a respeito do funcionamento da casa, do funcionamento de uma Câmara, porque a grande maioria, infelizmente, não conhece mesmo, né? Então eu acho que é uma maneira da gente fazer o jovem se interessando por política, e isso aí só quem tem a ganhar é a comunidade, só quem tem a ganhar é o povo. É o senhor presidente, muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, agradecer mesmo o escola de homenagem que foi para a gente, muito importante, muito bacana, e um motivo de muita satisfação ter celebrando hoje, fazendo essa quantidade de gente que está aqui nos prestigiando hoje, E acredito que vai ser muito difícil novamente conseguir, aquela cheia de pessoas que vão estar hoje. Mas a gente agradece muito. Afirmo o convite do nosso colega professor José de Paulo, para que se tiver a oportunidade de trazer as crianças para participar da sessão, se quiser marcar algum dia, o dia que der certo, 20, 2, 3, 5, 10, se quiser reunir as classes, tirar 2, 3 pessoas por classe, alguma pessoa acompanhar, a porta vai ser aberta, vai ser um prazer muito grande. E acho que não necessita disso, de sangue novo, de pessoas novas, resultado da política também. Se Deus quiser, continue mesmo uma política transparente, sem briga, sem interesse pessoal, mas sim, se preocupe com a cidade. E hoje, felizmente, nós temos uma cidade muito bonita, hoje a cidade nossa está bem conduzida, graças a Deus, uma cidade limpa. Hoje nós estamos vivendo quase que um paraíso em relação a muitas coisas que vê. Então, continuar pessoas com esse crescimento a isso. Não é fazer campanha política, não é ter um lado político, mas ter um objetivo de cuidar da nossa cidade. Que mantenha, como diz, a parte do ensino, da educação, todo prefeito que entrar, valorize isso, que lute para a melhoria, que trabalhe sempre em função da educação, porque eu acho que sem educação não tem ninguém, não somos nada, sabe? Hoje, valorizando normalmente o trabalho dos professores, e todos eles são formados, todos são formados com alguém, para alguns professores. Então, é uma sequência de trabalho, da continuação,
E acredito que se torna mais difícil a cada dia que passa, com a modalidade que está tendo, mas é muito difícil de conduzir uma criança até o devido lugar dela, porque nem todos vão à escola para poder aprender e para formar e para ser alguém, mas vai para passar de ano e fazer bagunça. Então era muito difícil, eu acompanhei alguns tempos atrás, aí, quando as crianças me estavam na escola, e sei a dificuldade de cada um, como que é difícil hoje ser educador, né? Pouco valorizado, infelizmente. Mas eu tenho fé em Deus que vai mudando as coisas, está melhorando a cada dia, eu acho que está passando a se ver, né, a parte da educação com mais mérito. E não agradeço muito a